Olá, seja bem-vindo ao canal sobre a palavra. Hoje estaremos falando sobre um texto em João, capítulo 11 do Evangelho de João, o contexto qual a Bíblia cita no seu menor versículo, Jesus chorou. Então, por que Jesus chorou na passagem da ressurreição de Lázaro? Estaremos acompanhando, fazendo a exegese desse texto, estar estudando um pouquinho mais, sobre essa palavra juntos. Vamos estar analisando dentro do contexto. Aí, vamos analisar alguns versículos do capítulo 11 do Evangelho de João. Então, Evangelho de João, capítulo 11, do verso 1 ao 6. Vamos começar por esses versículos. Havia um homem chamado Lázaro. Ele era de Betânia, do povoado de Maria e de sua irmã Marta. Então, Maria e Marta eram as irmãs de Lázaro. E aconteceu que Lázaro ficou doente. Lázaro era um amigo próximo de Jesus, estava sempre com Jesus, Marta e Maria também. Seguindo, Maria, sua irmã, era a mesma que derramara perfume sobre o Senhor e lhe enxugara os pés com os seus cabelos. Então as irmãs de Lázaro mandaram dizer a Jesus: Senhor, aquele a quem amas, o texto já deixa isso frisado. Então aquele a quem amas está doente. Ao ouvir isto, Jesus disse, então aqui eu coloquei de uma forma já diferente para destacar. Então Jesus disse: essa doença não acabará em morte, mas ela é para a glória de Deus, para que o Filho de Deus seja glorificado por meio dela. Então Jesus já sabia todo o desenrolar da história, o que se daria. Então nós vamos estar analisando, muitos pegam esse contexto e às vezes fazem uma aplicação no momento que Jesus chorou, porque ele estava triste, que o amigo dele tinha falecido e tudo mais. E na verdade, se nós estamos analisando o contexto, não é Jesus, já dando aqui um spoiler já no começo, Jesus ele estava entristecido e chegou a chorar por conta da incredulidade daqueles que estavam ali. Então nós vamos estar analisando isso. Então ele diz: essa doença não acabará em morte, é para a glória de Deus, para que o Filho de Deus seja glorificado por meio dela. Jesus amava Marta, a irmã dela, Maria, e Lázaro. No entanto, quando ouviu falar de Lázaro, ouviu falar que Lázaro estava doente, ficou mais 2 dias onde estava. Então Jesus não tinha pressa, porque Jesus não chega nem adiantado, nem atrasado, Como diz a palavra de Deus, há um tempo para tudo. E Jesus, como Filho de Deus, Deus na terra, a segunda pessoa da Trindade, ele chega no momento exato. Então ele não chega nem adiantado e nem atrasado, ele chega no momento certo, no momento que é para chegar. Usando esse contexto no nosso dia a dia, muitas vezes nós achamos que as coisas estão demorando, ou que seja adiantado demais, mas Jesus, ele chega sempre no momento certo, ele faz aquilo que ele tem para fazer, agir nas nossas vidas sempre no momento certo. Muitas vezes achamos que estamos esperando demais, mas Jesus ele chega no momento certo. Seguindo aí, dentro desse contexto, nós vamos estar vendo agora nos próximos versículos, Jesus dá um nó na cabeça dos discípulos. Aí eu estou citando alguns versículos, não o texto todo, mas uns versículos chaves nesse tema de hoje, não que os outros não sejam menos importantes, mas nos pontos chaves de hoje vou estar citando alguns versículos e abaixo a referência de cada um. Então agora João capítulo 11, do verso 7 e do verso 11 ao 15. Depois disse aos seus discípulos, seguindo o contexto anterior: vamos voltar para a Judéia. Depois de dizer isso, prosseguiu dizendo-lhes: nosso amigo Lázaro adormeceu,
mas vou até lá para acordá-lo. Seus discípulos responderam: Senhor, se ele dorme, vai melhorar. Jesus tinha falado de sua morte, mas os seus discípulos pensaram que ele estava falando simplesmente do sono. Então eles falaram ali, vai melhorar, porque eles tinham recebido a notícia de que Lázaro estava doente, no contexto anterior. Seguindo, mas os seus discípulos pensaram, que ele estava falando simplesmente do sono. Então lhes disse claramente, como eles não entenderam: Lázaro morreu, e para o bem de vocês estou contente por não ter estado lá, para que vocês creiam, mas vamos até ele. Então é uma passagem até um pouco estranha, quando a pessoa lê de primeira assim, de uma forma rápida e não aprofunda no contexto. Então Lázaro morreu, para o bem de vocês estou contente. Então Jesus, nesse contexto aqui, nesse pedaço da passagem, ele está contente porque o milagre que ele faria logo mais, na ressurreição de Lázaro, esse ato ia ser para que aqueles que estivessem ali, os discípulos e as irmãs de Lázaro, creiam, crescem nele e firmassem mais o poder de Cristo na terra como Filho de Deus. Seguindo o nosso texto, nós vamos estar vendo que Jesus dá dica a Marta, mas ela não entende o que ele quis dizer. Ao chegar, Jesus verificou que Lázaro já estava no sepulcro havia 4 dias. Quando Marta ouviu que Jesus estava chegando, foi encontrá-lo, mas Maria ficou em casa. Disse-lhe Jesus: o seu irmão vai ressuscitar. Então Jesus falou categoricamente. E mesmo assim eles não criam, Eles não observavam essas palavras enfáticas de Jesus, Eles não davam o voto assim de confiança que Cristo faria o milagre. Seguindo, Então diz: o seu irmão vai ressuscitar. Marta respondeu: eu sei que ele vai ressuscitar na ressurreição no último dia. Isso ela quis dizer na segunda volta de Cristo, que nós temos dentro do contexto bíblico, na matéria de escatologia, falando que Cristo virá, a primeira vez, dando um spoiler na parte escatológica, Jesus virá e a igreja vai ser arrebatada, e aí vai haver a ressurreição nessa vinda de Cristo. Depois a segunda vez, que Jesus virá nesse meio tempo da volta de Cristo, vai ser em 2 etapas. A primeira vez no arrebatamento e a segunda vez com a igreja. Aí tem uma questão de várias interpretações. Alguns veem que a igreja vai estar sendo arrebatada antes do milênio, outras no meio do milênio, e outra interpretação pós-milênio. Nós não vamos estar entrando nessa questão agora, tá? É só mesmo para esclarecer esse contexto. E por que na segunda que eu falei? Porque Cristo veio, morreu, se sacrificou e foi ao céu. E agora, nessa segunda volta, vai ser feita em 2 etapas. Então, na primeira, vai ter essa ressurreição dos mortos que estão esperando, que morreram em Cristo, estão esperando a ressurreição para a transformação dos seus corpos, de corpos incorruptíveis, de corpos corruptíveis para incorruptíveis, como diz o apóstolo Paulo. E ela está citando essa segunda ressurreição, mas Cristo não estava falando dessa segunda volta dele, que vai acontecer em 2 etapas, como eu falei. Na matéria de escatologia nós futuramente estaremos falando sobre isso. Então ela diz: eu sei que ele vai ressuscitar na ressurreição no último dia. E disse-lhe Jesus, eu sou a ressurreição e a vida. Aquele que crê em mim, ainda que morra, viverá. E quem vive e crê em mim, não morrerá eternamente. Você crê nisso? Então Jesus já citou que o irmão dela ia ser ressuscitado e disse que ele é a ressurreição e a vida. Mas Marta ainda não creu. Seguindo dentro do nosso estudo, nós estamos analisando o motivo que Jesus chorou. Nós vamos estar vendo, nessa parte, Jesus se entristeceu por eles não crerem no que ele podia fazer.
Ao ver chorando Maria e os judeus que a acompanhavam, Jesus agitou-se no espírito e perturbou-se. Onde colocaram? Perguntou ele. Vem e vê, Senhor, responderam eles. E Jesus chorou nesse contexto. Que Jesus estava vendo a incredulidade e a forma que eles não estavam crendo nele, que ele podia fazer o milagre, mesmo ele falando enfaticamente. Então os judeus disseram, vejam como ele o amava. Então voltando aí um pouquinho, vamos reler essa parte que é importante, nós estávamos frisando. Ao ver chorando Maria e os judeus que a acompanhavam, Jesus agitou-se no espírito e perturbou-se, pelo fato de eles estarem incrédulos. Onde o colocaram? Perguntou ele. Vem e vê, Senhor, responderam eles, as pessoas e Maria. Jesus chorou. Então os judeus disseram, nesse momento que ele chorou, que eles estavam vendo, vejam como ele o amava. Então eles interpretaram que Jesus estava triste porque Lázaro tinha falecido, tinha morrido. Então achavam que Jesus estava triste por esse motivo, que ele chegou atrasado e não conseguiu fazer o milagre. Então o que passavam, imagino, podemos estar analisando nesse contexto, o que passavam para a cabeça deles seria isso. Se Jesus estivesse antes, poderia ter feito o milagre. Nós vamos estar vendo aqui. Seguindo ali, mas alguns deles disseram, ele que abriu os olhos do cego não poderia ter impedido que esse homem morresse? Então nós vemos no contexto, aplicando aí a exegese, nós vemos que eles achavam que Jesus estava triste, que chorou pelo fato de não ter chego a tempo para curar. Então eles não criam que Jesus poderia ressuscitar Lázaro, mesmo ele tendo falado ali para Marta e Maria. Jesus ele estava ali conversando com elas, ora com Marta, ora com Maria. Nós vamos ver aqui em vários momentos. Esse texto está em João capítulo 11, verso 33 ao 37. Tudo dentro do capítulo 11, mas eu vou citando os versículos passo a passo. Depois desse contexto que eles não creram, agora Jesus faz o milagre. Tirem a pedra, disse ele. Disse Marta, irmã do morto. Senhor, ele já cheira mal, pois já faz 4 dias. Disse-lhe Jesus, não lhe falei que se você cresce, veria a glória de Deus? Então aqui Jesus está sendo enfático com ela. Já não te disse que eu sou a ressurreição e a vida? Como se ele tivesse falado dessa forma, lembrando ela. Não lhe falei que se você cresce, veria a glória de Deus? Vamos voltar aqui ainda. Então tiraram a pedra. Jesus olhou para cima e disse, Pai, eu te agradeço porque me ouviste. Eu sei que sempre, eu grifei ali, deixei em maiúsculo, sempre me ouves, mas disse isso por causa do povo que estava aqui, para que creia que tu me enviaste. Então aí pegando lá no contexto que Jesus disse que seria bom que ele não estivesse, e que tudo era para a glória de Deus, aqui está se firmando. Então tudo isso aconteceu, voltando aqui no contexto, para que creia que tu me enviaste, para que eles crescem que Deus tinha enviado Jesus Cristo. Depois de dizer isso, Jesus bradou em alta voz, Lázaro, venha para fora. E houve a ressurreição de Lázaro. O contexto final, não vou estar lendo, se vocês quiserem estar pegando o capítulo 11 todo, vai estar completo. Aqui são os pontos chaves que eu queria destacar hoje nesse vídeo para estar falando com vocês. Está essa outra parte final em João 11 também, capítulo 11, do verso 39 ao 43. Agora sim, nós vamos estar indo para a conclusão. Por que Jesus chorou? Ele chorou não por pesar, pelo fato de Lázaro estar morto, mas ele chorou por ver a incredulidade daquele povo, que viu seus milagres, criam que ele era o Messias, mas eram incapazes de crer que ele podia ressuscitar Lázaro, mesmo Jesus tendo declarado que ele é a ressurreição e a vida. Ok?
Mas este tema, no qual hoje nós estamos juntamente estudando, né, através desse vídeo aqui, agradeço desde já vocês que estão acompanhando o nosso canal, vocês que ainda não se inscreveram, se inscrevam, deem um like, né? Peço que vocês ativem o sininho para que os novos vídeos vão estar sendo aí mencionados, né? O YouTube vai estar avisando vocês. Compartilhem também esse conteúdo para que mais pessoas possam estar acompanhando o nosso canal, nós possamos estar mais envolvidos cada vez mais aqui para trazer a palavra de Deus. Agradeço a todos e até o nosso próximo vídeo.